É isso aí, meus alunos. Agora a gente vai para a nossa revisão. Lembrando que na aula, durante a aula, nós vimos sobre a questão da genética moderna. É uma aula que não tem muita coisa técnica para você aprender, mas tem muita história, contexto histórico da genética, do caminhar, da evolução genética nesse último século, principalmente. Vale a gente lembrar que o pai da genética moderna, considerado aí o Gregor Mendel, ele começou lá no início, aliás, no finzinho do século XIX, até o início ali do século XX, é que ele foi, digamos assim, descoberto os seus estudos e passou a valer suas teorias. Mas vamos lá, vamos ali com alguns tópicos na tela. O que rolou aqui nessa aula? Falamos, como eu acabei de citar, desse contexto histórico, sobre a questão da genética moderna, onde nós citamos ali o Gregor Mendel como o maior, digamos assim, expoente no que diz respeito à descoberta, da genética moderna. Tanto que os estudos dele serviram como base para vários estudos que até hoje são considerados como corretos. Como precursores aí a gente viu a Watson, Crick, vimos a Franklin com a questão da foto 51, que foi uma precursora para que a estrutura do DNA fosse desvendada, Então inclusive, Watson, Crick, eles foram premiados aí com o Prêmio Nobel, e ela não foi premiada porque ela já tinha morrido, claro, então ela não tinha como ser premiada, e mesmo póstumamente as regras lá do Prêmio Nobel não premia ninguém depois de morto, no sentido assim de uma menção honrosa, enfim. Ou seja, ela não desfrutou dessa descoberta dela, dessa contribuição que ela teve para a estrutura do DNA. Então, dentro de contexto histórico e precursores, nós vimos vários, ou alguns, podemos dizer assim, porque se nós fôssemos enumerar realmente todos que trabalharam com genética desde Mendel até hoje, claro que não seriam só os 4 ou 5 que nós citamos, nós teríamos mais, tá bom? Mas o que torna esse contexto histórico interessante? Torna esse contexto histórico interessante é o fato de que, mesmo numa época onde não havia muita tecnologia, essas figuras que a gente estudou durante a aula, até hoje o estudo deles contribui como base, mesmo nos dias atuais. Ou seja, não foram derrubadas as teorias deles, e sim aproveitadas cada vez mais. Mostramos ali a questão da importância de alguns experimentos com relação ao ratinho, que fazia alguns experimentos nesses ratos com bactérias encapsuladas, depois bactérias sem a cápsula, e depois só a cápsula, enfim. Para que a gente mostrou esse experimento? Justamente para a gente entender a importância que tem dentro da genética a questão experimental, A gente sabe que existe o fato aí da engenharia genética, ou seja, o fato das características hereditárias poderem ser modificadas, saindo aí do natural. Então isso já chama engenharia genética, que só é possível também através de experimentos, tá bom? Então, basicamente, a nossa aula de hoje falou sobre isso, sobre a questão dos precursores da genética moderna, e ali alguns experimentos, a importância de experimentos dentro desses procedimentos, tá bom? Basicamente é isso, agora vamos para a nossa atividade. Chama aí. Então, voltando para a nossa atividade, como eu disse, Gregor Mendel foi o cara da genética, mas a partir dele vários outros, alguns outros também tiveram seus estudos como base e acabaram descobrindo várias outras coisas que também são muito importantes
para o conhecimento genético de hoje. São muito mais profundos, é claro, que o conhecimento ou o estudo lá do Mendel, né? Não quer dizer que o Mendel ele foi o cara que começou tudo, não quer dizer que ele é melhor do que todos, não. Ele é apenas uma pessoa muito importante no contexto histórico, mas todos os outros cientistas, geneticistas aí, enfim, cientistas moleculares foram muito felizes, né, em algumas descobertas, como, por exemplo, a estrutura do DNA, que serve aí, você entendendo a estrutura do DNA, você consegue mapear esse DNA e, de repente, saber quais genes estão com apresentam algum tipo de defeito para explicar determinadas doenças e até mesmo trabalhar com terapia gênica, né? Aquele tipo de terapia em que age geneticamente na formação do indivíduo, entendeu? Então agora a gente vai para a nossa atividade aí, sabendo disso tudo que a gente já viu. Vamos para a nossa atividade ver se você está sabendo aí algumas coisas que a gente tem para perguntar. Vamos lá? Bom, então observe a figura. Você vai observar a figura. Eu vou logo dizer que ela tem a ver com a Franklin. Lembra a Franklin que não recebeu o prêmio por já ter morrido, né? Eu citei isso durante a aula. Então, essa é a famosa foto tirada pela Franklin, tá bom? Agora vamos ver o que a questão quer. Capturada durante o trabalho com difração dos raios-x de DNA, conhecida por foto 51, né, permitiu a descoberta de sua dupla hélice, o que mereceu o prêmio Nobel, né, de Fisiologia ou Medicina em 1962. Tá? Tal descoberta só foi possível por esse registro e a pessoa responsável foi. Eu praticamente já respondi aí, né? Antes de aparecer as opções, eu falei que essa é a famosa foto da fulana de tal, tá bom? Lembrando que é uma mulher, tá? Franklin é uma mulher, ou seja, Rosalind Franklin, tá bom? Por que eu já estou sendo direto ao ponto assim? Porque eu já tinha falado. Então, se você for ver todos esses outros nomes, aqui deixa eu apagar para mim, para conseguir fazer. Isso aqui é homem, né? Thomas Hunt Morgan, homem. Hugo de Vries, homem. Maurice Wilkins, homem. Então, a gente ficou bem característico isso durante a aula, né? Que Franklin era uma mulher, tá bom? Que ela padeceu aí num câncer, se não me falha a memória aqui, um câncer de ovário, algo assim. Então ela morreu e os estudos, ou essa famosa foto que serviu como base aí para Watson, Crick, eles conseguirem desvendar a estrutura do DNA, todo esse triunfo, né, ela não conseguiu desfrutar porque ela já tinha morrido, mas a pessoa responsável, né, por essa foto foi a que a gente chama de Franklin, né, o Rosalind Franklin. Beleza? Então, essa é a questão número 1, tá? Marca aí. Dois. A ilustração abaixo demonstra a organização da estrutura de um DNA, como hoje o conhecemos. Essa organização é feita por meio da sequência D. Né? Aí tem aqui uma dupla fita. Ah, professor, dupla fita, eu não estou conseguindo enxergar uma dupla fita. Pessoal, é claro que aqui ele está numa fórmula mais molecular, ele não está tão didático, mas existem duas fitas que se completam aqui, ó. Existe, por exemplo, eu vou colocar aqui a fita da direita e a fita da esquerda, tá? A direita e a esquerda para eu que estou escrevendo aqui, tá, pessoal? Mas pode ficar o vice-versa aí. O importante é você saber que existe uma fita disposta para um lado e uma fita disposta para outro, tá bom? Essa fita de DNA, ela é composta aqui por nucleotídeos. E o nucleotídeo, por sua vez, é composto por
um grupo fosfato, eu vou apagar aqui para fazer de uma forma diferente, vou até fazer com azul, um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Isso aqui é um nucleotídeo, tá, pessoal? A mesma coisa é aqui, ó, só que aqui está para baixo, ó. Uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. A mesma coisa que tem de um lado é a mesma coisa que tem de outro, tá bom? Mas o que vai mudar? As bases nitrogenadas, tá bom? Se vocês prestarem atenção, você vai dizer assim, ah, professor, mas tem uma letrinha ali que não é a mesma que está do outro lado. Claro, porque toda vez que em um nucleotídeo eu tenho a letra T, tá? Deixa eu fazer de novo aqui. Toda vez que no nucleotídeo eu tenho a letra T, no outro, ó, letra T. No outro, eu vou ter a letra A. Lembrando que são duas fitas complementares. E essas fitas se ligam por nucleotídeos. Os nucleotídeos, por sua vez, são formados por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que é essa que eu marquei aqui. Se a base nitrogenada for timina, do outro lado vai se ligar com ela a adenina. Se a base nitrogenada de um lado for guanina, do outro lado vai ser a citosina. E essas bases nitrogenadas, elas são representadas pela letra inicial do seu nome, tá bom? Vai ser sempre assim no DNA, onde tem timina, a outra ponta vai ser adenina, ou vice-versa. Onde tem guanina, a outra ponta vai ser citosina, ou vice-versa. Tá bom? Então você pode observar aqui, ó, na citosina está ligada a guanina, aqui na adenina está ligada a timina, tá bom? Então, beleza, nós temos duas fitas de DNA, né, porque a gente sabe que o DNA é uma dupla fita, ou dupla hélice. Isso foi possível porque aquela famosa foto da Franklin serviu como base para os estudos de Watson e Crick, que acabaram descobrindo essa estrutura do DNA. Tá? Então, essa organização é feita por meio da sequência de quê? De nucleolos. O que compõe o DNA? São vários o quê? Nucleotídeos, nucleossomos, nucleoplasma e nucleóides. Eu acabei de explicar isso. Antes de aparecer as opções, eu já fui praticamente dando a resposta na explicação. Então, o que formam o DNA? O DNA ele é formado por moléculas, né, ou partículas chamadas nucleotídeos, que são exatamente isso que eu expliquei. Todo nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, tá? Por uma pentose e por uma base nitrogenada. Esses são os componentes que formam um nucleotídeo, tá bom? O que vai diferenciar entre eles é a base nitrogenada, é a ligação entre essas bases, tá? É que vão ser a ligação entre eles, é que vai formar a liga entre uma fita e outra, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre essa questão da estrutura do DNA, tá? E a ligação, o processo de transcrição, por exemplo, que é a formação do RNA, enfim. A gente vai estar falando sobre o desenrolar do DNA. Aqui a gente está citando o DNA sem aprofundar muito nele, mas na próxima aula a gente vai falar mais dele do que de outra coisa, tá bom? Então, letra B, nucleotídeos. Vamos lá para o número 3. A manipulação controlada do DNA pode alterar a hereditariedade. Ó. A manipulação controlada pode alterar a hereditariedade. Eu falei isso na aula e falei isso no resumo, tá? E as características dos organismos. Então, voltando, agora olha aqui para mim, só para você entender melhor isso aí. Lembra que a gente sabe que as características são passadas geneticamente de pai para os seus descendentes, ou seja, de um ser para os seus descendentes, seja esse um ser humano, seja um animal ou outro qualquer, enfim, uma bactéria, qualquer outro ser vivo, tá bom? Os pais passam para os seus filhos
didaticamente falando, algumas características naturalmente. Porém, a gente, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue manipular o DNA de forma artificial, ou seja, a gente consegue, quando eu digo a gente, eu estou falando a comunidade científica, as pessoas que trabalham com isso, né? E conseguem, de repente, alterar um determinado gene, fazer com que um organismo perca uma determinada função, retirando uma informação genética, ou fazendo com que esse organismo acrescente mais uma função, injetando ou inserindo um novo gene nesse indivíduo. E isso afeta, claro, a hereditariedade, porque coisas que eu não consigo passar para o meu filho, por exemplo, se mexerem no DNA, né, das minhas células reprodutoras, por exemplo, isso pode ser passado para ele, mas não se manifesta em mim, entendeu? Então, quando a gente fala de manipulação de DNA, a gente está falando de engenharia genética, tá bom? Joga lá na tela. Voltando então para a nossa questão, a manipulação controlada do DNA pode alterar a hereditariedade e as características dos organismos. Beleza. Assinale a alternativa que corresponda com a nomenclatura utilizada quando se faz manipulação do material genético. Eu estou assim hoje, pessoal, estou dando de brinde para vocês, porque toda vez que eu vou explicar a questão, eu acabo falando antes da resposta. Eu acabei de falar. Eu chamei até na tela para vocês me olharem para falar sobre isso. Agorinha. Então, quando a gente manipula o DNA, e quando eu digo a gente, não é qualquer pessoa, já expliquei, né? São os profissionais da genética. Quando se pode manipular e quando acontece isso, a manipulação do DNA, o que está se mexendo com o quê? Com engenharia genética? Está se trabalhando com tecnologia genética? Está se trabalhando com controle da expressão genética, manipulação genética ou inserção genética? O nome, digamos assim, dessa ciência, pessoal, que trabalha com isso é a engenharia genética. Se você procurar fazer uma análise, todas as questões têm a ver. Tecnologia, né? Não consegue se mexer no DNA sem tecnologia, né? Controle da expressão genética. Também, né? Isso aqui também, você mexer no DNA, fazer uma engenharia genética, você também está controlando uma característica que vai ser suprimida ou que vai ser acrescentada nesse. Enfim, manipulação genética também pode ter a ver, né? Digamos que são sinônimos. Inserção genética não vai direto ao ponto, mas você pode achar isso dentro do contexto de engenharia genética. Mas o nome, digamos assim, tecnicamente, para manipulação controlada do DNA, se chama engenharia genética. Você já deve ter ouvido falar aí sobre a questão dos transgênicos, né? Quando uma fruta, quando são aplicados aí alguns tipos de substância numa planta para ela amadurecer mais rápido, tudo isso são coisas que atuam na genética e acabam acelerando processos. Então, letra A, engenharia genética. Questão 4. O ano de 1900 marcou a redescoberta de Mendel. Em 1915, os princípios básicos da genética mendeliana foram aplicados a uma grande variedade de organismos, mais notavelmente uma espécie de mosca. Assinale a alternativa correspondente à espécie. Nós falamos sobre essa mosca aqui durante a aula, eu lembro bem. Eu falei bem até o nome da espécie dessa mosca. Nós falamos aí sobre a mosca que tem um nome científico, qual? Anastrefa fraterculus. B. Cochiomia omnivorax. C. Tipulide oleracea. D. Dermatobia hominis. E E. Drosophila melanogaster. Tá? Se você se ligou bem, você vai responder a letra E, porque foi a Drosophila melanogaster em quem foram aplicadas as técnicas, né, descobertas lá por Mendel, e viram que nela resultava na mesma dinâmica genética, tá bom? Então, última questão, esquematiza o experimento que comprova que o RNA
leva informações genéticas. Eu coloquei a última imagem que tem na aula, né? Que você consegue ver que o RNA-B, o RNA-A se misturam, né? E o RNA resultante deles acaba gerando uma proteína acaba resultando numa molécula que tem a proteína A, ou seja, esse DNA se mistura e leva ou suprime algum tipo de característica, tá bom? Então, isso é a engenharia genética. Você pode não saber, mas se você for pesquisar em muitos campos aí da genética ou da sua vida, a engenharia genética está presente, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima aula, vamos falar de DNA, síntese proteica, tem muita coisa boa aí pela frente. Vamos lá.